Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o nosso último episódio da nossa série, Usina de Valores Entrevista, com essa temporada que se chama O Reino de Deus é Semelhante a uma Usina de Valores. Vocês lembram? Na última quinta-feira a gente entrevistou a Tamira Tâmara, que falou com a gente sobre engajamento político, dentro dessa mesma perspectiva que tem sido da nossa série. Que é a partir do olhar, do lugar do Evangelho e como o Evangelho influencia, como a ideia de engajamento pode estar comprometida e tendo a ver com a influência da igreja. E hoje, para encerrar nossa série, a gente vai conversar com o Henrique Vieira. O Henrique Vieira é pastor, teólogo, pastor da Igreja Batista do Caminho. E com o Henrique a gente vai conversar sobre o bem viver, dentro da nossa proposta, que é como o bem viver se relaciona com o Evangelho, com a Bíblia e como a partir da igreja a gente pode proporcionar, contribuir para uma melhor proposta de bem viver para a sua comunidade local e para a sociedade. Henrique, obrigado por aceitar nosso convite, participar da gente com essa conversa. Bom, então a primeira pergunta que eu vou fazer, que acho que até óbvia, é relativamente simples, mas eu sei que a resposta ela pode ser o mais ampla possível. Primeiro qual é a relação, se é que tem relação, se você acha que tem relação, qual é a relação do bem viver com a proposta do Evangelho? É possível dizer que a gente consegue identificar uma proposta de bem viver a partir do Evangelho? Com certeza, Ronilson, obrigado pelo convite, de alguma maneira participar desse projeto tão importante. O Evangelho tem a ver com vida plena. Tem um texto clássico do Evangelho em que Jesus diz que ele veio para dar vida e vida em abundância, vida em plenitude. E tem duas palavras no grego ali do Novo Testamento que apontam para a vida. A palavra bios, que tem a ver com essa dimensão mais material, física, orgânica, vital, e a palavra zoer, que é a vida já nos seus símbolos, nas suas relações, na afetividade. Isso pode se traduzir, por exemplo, para a Eucaristia, para a ceia, o pão, que é essa vida material, o acesso ao alimento, à moradia, a essa dignidade da justiça econômica, e o vinho, que é a festa, que é o lúdico, que é o símbolo, que é a gargalhada, que é o riso. Então, por todos os caminhos que você olha para o Evangelho, bios, zoer, pão, vinho, a proposta ali é de vida plena. E vida plena, na lógica do Evangelho, tem a ver com materialidade, ou seja, justiça econômica e toda a possibilidade de aproveitar a vida com toda a potência que o ser humano tem. Então há total relação entre a proposta de Jesus e o conceito de vida plena, individual e comunitariamente, que é o conceito do bem viver. Muito bom. E você sempre faz isso, né? Quando você coloca, quando escreve ou quando fala sobre a importância da vida, do viver, da vida em abundância, um elemento que você sempre coloca é a perspectiva da alegria, né? Do riso e tal. E aí eu lembro uma das definições, ou a definição de Paulo, né? Quando ele fala do reino de Deus, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, alegria. E a dimensão da alegria é uma dimensão quase sempre esquecida, né? Verdade. Em Eclesiastes, verdade, se não me engano, no 3, fala do desejo, né, que o sujeito tem, que o homem tem, que o ser humano tem, de se alegrar, curtir, se alegrar. É possível como é que a gente contribui para pensar o reino de Deus nessa perspectiva, né? Associar reino de Deus e bem viver com esse lugar da alegria, uma dimensão um pouco colocada sobre o reino de Deus, que é o reino de Deus está dentro da dimensão da alegria. Ninguém é alegre se as dimensões contextuais não permitem ser alegre. Né? Perfeito. Reino de Deus e bem viver. Como é olhar, pensar no reino de Deus e inspirar uma proposta para bem viver. Porque a alegria, ela está relacionada à construção de um ambiente em que ela se torne mais possível. Então isso tem a ver com o modelo de sociedade, isso tem a ver com uma proposta de sociedade, isso tem a ver, na minha concepção e experiência de fé, com o reino de Deus. Porque a alegria tem a ver com comunhão,
a alegria tem a ver com o reconhecimento da sua identidade, a alegria tem a ver com a possibilidade de você se descobrir e desenvolver tudo aquilo que você tem como potência na sua vida. Então, a alegria não pode ser privatizada ou excessivamente individualizada. Acho que a alegria tem a ver com a construção de um modelo de sociedade que dê às pessoas mais possibilidades de vida e de exercer e desfrutar da beleza da existência humana. Por isso que tem a ver com o reino de Deus, porque tem a ver com o estabelecimento de uma lógica de sociedade, de sociabilidade, que favoreça essa dimensão da vida mais plena. Como pensar em bem viver? Como pensar em alegria compartilhada numa sociedade extremamente desigual do ponto de vista econômico? Como pensar em bem viver, em alegria compartilhada com as relações de privilégio estabelecidas pelo patriarcado, pelas práticas machistas, pelo racismo estruturante, pelas fronteiras militarizadas impedindo o trânsito livre das pessoas? Ou seja, o nosso modelo de sociedade me parece incompatível com os valores do reino de Deus, e o nosso modelo de sociedade, pelas relações de privilégio e de opressão, sequestram a possibilidade de uma alegria plena, comunitária, coletiva e compartilhada entre as pessoas. Então, o reino de Deus é um reino de justiça que tem como objetivo a possibilidade de uma vida mais plena para todo mundo. Por isso se associa a essa gargalhada. Não essa gargalhada alienante ou alienada, mas aquele gargalhar da existência, quando o ser humano, diante da justiça econômica e do respeito à sua individualidade, pode curtir e celebrar a vida e se descobrir como um indivíduo permanentemente fazendo a vida acontecer. Muito bom. E Henrique, de maneira prática, assim, acho que a partir da experiência da Batista do Caminho, da sua proposta pastoral, como é que você acha que na prática a igreja, não pensando na igreja, né, a ideia assim, de igreja, mas a igreja é a instituição concreta, né, o espaço concreto na sua comunidade local, na sociedade, como é que de maneira prática a igreja contribui para uma proposta de bem viver? De maneira prática, a igreja contribui ou deve contribuir, primeiro, escutando e acolhendo pessoas, e dessa maneira criando um espaço de comunhão. Isso parece simples, mas é fundamental para uma cultura do bem viver, porque vivemos numa sociedade extremamente individualista, em que os espaços públicos de convívio estão cada vez mais esvaziados, em que o medo atravessa as relações cotidianas, as pessoas andam pela rua vendo potenciais inimigos, não potenciais encontros que podem gerar amizade, convívio. Em outras palavras, a igreja deve contribuir nas suas celebrações, nos seus estudos bíblicos, nos seus espaços de sociabilidade para quebrar esse individualismo crônico e patológico da nossa sociedade. Entrar na igreja e ter nome, e ter individualidade, e gerar ambiente de afeto, gerar ambiente de protagonismo das pessoas na construção da comunidade. Acho que a igreja pode contribuir sendo um espaço de escuta, de compreensão das individualidades, de promoção de sociabilidade afetiva, de um lugar em que as pessoas conseguem ganhar protagonismo, que têm as suas histórias valorizadas e que podem sociabilizar numa mesa de comunhão. Me parece que criar ambientes comunitários de escuta e valorização do indivíduo para promoção de laços de sociabilidade, isso já é criar um ambiente mais alegre, mais justo, mais propenso ao bem da vida, mais propenso ao bem viver. Outra maneira prática é a igreja, enquanto comunidade, começar a pautar a sociedade, a intervir na dinâmica da sociedade. No exemplo da minha comunidade de fé, eu acho muito relevante quando as mulheres se auto-organizaram num processo de leitura da Bíblia a partir da perspectiva da teologia feminista. Elas demandaram, elas organizaram e elas protagonizam esse espaço. Ou seja, identifica-se o problema do machismo na sociedade, que é crônico, que nos atravessa, que nos forma,
elas se reúnem no contexto da igreja e se apoderam da Bíblia a partir de uma interpretação que abre os textos, que dá novos significados aos textos e que corrige a igreja ainda nos seus limites machistas. Ou seja, de um lado, criar ambientes de comunhão, de troca, de pão partilhado, de uma boa conversa, de sociabilidade afetiva. E do outro, se posicionar na sociedade a partir dos grandes dramas e dos grandes temas, para poder colocar ali uma voz de profecia, de denúncia daquilo que não tem nada a ver com os valores do reino de Deus. Aí o exemplo da minha comunidade de fé, que muito me ensina e muito me orgulha, é ver as mulheres se auto-organizando, lendo a Bíblia, se empoderando da interpretação, se apoderando do texto e nos corrigindo enquanto comunidade, dando um recado para a sociedade, que reino de Deus não tem a ver com opressão de gênero. É um exemplo. Como um recado final, que história, narrativa, passagem, enfim, você usaria como um marco que resume a ideia do bem viver na Bíblia? Pensar em bem viver te faz pensar esse texto, essa passagem, esse exemplo? Tem algo assim? E caminhava Jesus cercado por uma multidão. E no meio-fio tinha um homem chamado Bartimeu, pobre, miserável, cego. Não era só uma limitação física, porque dentro da cultura e dos símbolos da época, a enfermidade física era sinal de maldição. Então tinha o sofrimento do corpo e o sofrimento da exclusão, do estigma, do rótulo, de ser menos gente que os outros. Segundo o texto bíblico, Bartimeu percebe auditivamente que Jesus estava se aproximando. E ele começa a romper com aquele cenário, gritando, chamando Jesus e pedindo socorro. Segundo o texto bíblico, as pessoas ao lado interrompem Bartimeu e tentam silenciá-lo. Ele rompe ainda mais com essa interdição, dá a entender ali a dinâmica do texto que ele insiste, persevera, grita mais alto. Diz o texto que Jesus para e vai ao encontro de Bartimeu. Só essa cena já é muito curiosa, porque Bartimeu era um dado daquela paisagem. Eu fico imaginando há quanto tempo Bartimeu estava ali, sendo só mais um à beira do caminho e as pessoas seguindo o seu ritmo. Só o fato de Jesus, com alta popularidade no momento, se desvencilhar de todo mundo e parar na frente de Bartimeu, gera um grande constrangimento. É bom lembrar que ele estava sendo repreendido. Mas não satisfeito, Jesus vai, segundo a memória do Evangelho, e pergunta: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Eu sempre achei essa pergunta de Jesus muito sem noção. Porque um homem cego, chamando uma pessoa que era reconhecida por fazer milagres e curas, digamos que Jesus não precisava ter feito essa pergunta. Aliás, dentro do imaginário do Evangelho, Jesus já tinha até feito cura à distância, né? Tipo assim, vai para casa lá que o teu amigo lá já tá curado, né? Dentro da memória do Evangelho. Mas Jesus não quis curar à distância, não quis apenas chegar perto. Eu acho que Jesus fez essa pergunta para que as pessoas ouvissem a voz daquele homem. O que ele tinha a dizer. Jesus estava não só curando uma pessoa, ele estava curando a sociedade. Estava quebrando a normalidade frívola, desumana, que naturaliza absurdos. Mais absurdo que o absurdo é quando o absurdo deixa de ser absurdo e ganha status de naturalidade. Então nos acostumamos com a fome, com o racismo, com a violência contra LGBTs, a violência contra mulheres, o massacre sobre trabalhadores, sobre sem terra. Isso tudo vai ganhando status de a ordem econômica é assim funciona o mundo, cada um aí se empenha para... Jesus quebra isso, e aí Bartimeu diz o óbvio: eu quero ver. E aí Bartimeu diz o óbvio: eu quero ver. Jesus cura Bartimeu, e o texto termina dizendo que ele se levanta, se alegra, estamos falando de alegria, louva a Deus e segue o seu caminho. Então o texto diz que ele se levanta, louva a Deus, se alegra e segue junto com aquela pessoa. Então é uma cura completa. Cura a sociedade, cura a arrogância, cura a naturalidade da injustiça social e chama Bartimeu para o convívio, para a sociabilidade, para fazer amizade, para se alegrar
para ser protagonista da própria vida, para bem viver, para viver com plenitude. Então gosto do encontro de Jesus com Bartimeu, corrigindo uma sociedade elitista, baseada no privilégio e que colocava pessoas na beira do caminho. Então esse é um texto bíblico que eu acho que tem tudo a ver com o reino de Deus, com resgate de dignidade, com promoção de alegria, com denúncia dos sistemas de desigualdade, com promoção do bem viver. Eu que agradeço. Gente, chegamos no nosso último episódio. As falas encerram aqui, nós vimos 5 valores, mas os comentários e percussões a gente espera que possam continuar aqui nas conversas. A gente quer que essas conversas cheguem nas nossas comunidades, nos nossos grupos de estudo, nos nossos grupos bíblicos, nas nossas conversas cotidianas. A gente quer que essas conversas se espalhem como mensagens de boa nova. E a gente se encontra numa próxima temporada.